Olá, eu sou Osana, fundadora da Escola de Nós. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse evento, onde eu vou te apresentar o meu método para você fazer suas próprias peças de macramê. Painéis, suportes de planta, bolsas, cortinas, tapetes, utilitários para casa e muito mais. Mesmo que você nunca tenha feito nenhuma peça de macramê na vida, ou que pense que não tem habilidade para isso, ou até você que já faz macramê, mas ainda não tem autonomia de fazer todas as peças do jeito que você quer. E até você que quer ter uma renda extra com a sua arte. Esse é o método que foi usado por pessoas comuns para criar suas próprias peças de macramê em até 4 semanas, sem depender de tutorial. E o problema não é você usar tutorial, tá tudo bem. Inclusive, tutoriais fazem parte do método e você vai encontrar alguns aqui mesmo nesse evento. O problema é você depender somente deles. E você vai ver aqui vários casos de pessoas que, do zero, criaram suas próprias peças em até 4 semanas. E hoje elas têm a escolha. Ou elas podem seguir um tutorial, ou elas podem criar da cabeça delas. Dá só uma olhada. Me trouxe essa felicidade, me trouxe esse hobby, que eu precisava muito de um hobby, era um momento da minha vida que eu precisava de um momento para mim. Estou engatinhando ainda, mas eu já faço coisas que eu pensava que eu não fosse fazer, que eu não fosse conseguir sem estar olhando um tutorial. Hoje eu já crio as minhas peças. Eu confesso que quando eu comecei a fazer a Escola de Nós, eu segui certinho o passo a passo. Depois de umas 4 semanas, eu já me senti confiável para criar a minha própria peça. Eu já olhava uma peça e sabia como fazer, e a partir desse momento eu comecei a fazer do meu próprio jeito. Então isso demorou mais ou menos um mês depois que eu iniciei na Escola de Nós. E a partir daí eu comecei a criar as minhas peças autorais. Depois que eu entrei para a Escola de Nós, mais ou menos por volta de um mês, eu já estava segura para fazer as minhas peças. E aí eu comecei a vender as minhas peças. Isso, nossa, foi muito gratificante para mim. Esse painel aqui foi o primeiro painel grande que eu fiz. E ele é muito especial para mim porque eu sempre tive vontade de aprender a fazer desde criança. E quando eu consegui fazer ele, eu fiz ele sem tutorial. Quando eu entrei para a Escola de Nós, com uma semana eu comecei a produzir as minhas próprias peças, com as medidas certas, com os nós que eu queria fazer e vindo aí do meu coração, da minha mente, que eu vou viajando com aquilo que eu aprendi. Não demorou muito tempo, praticamente eu entrei em novembro. Em dezembro eu já fiz uma peça, sem o tutorial. Em dezembro eu fiz uma bolsa linda, fiz sozinha. Eu nunca imaginei que eu pudesse um dia fazer nem um suporte pequeno. E esse painel, eu inventei esse painel. Eu não tirei de tutorial nenhum. Eu criei esse painel. Tem que um mês que eu estou na Escola de Nós. Quer dizer, eu fazer uma peça desse tamanho, gigantesca, vinda da minha cabeça, nossa, foi a glória. E essa é a palavra que as pessoas usam. Dani, você está voando, Dani, você está voando. E as pessoas também estão notando assim, estão achando que eu estou muito mais assim, exuberante, fala que eu estou mais bonita. Aí eu comentei, eu falei, realmente, o coração alegre aformoseia o rosto. É isso, né? É de dentro para fora, né? Eu tô aqui hoje para dizer que tudo isso é possível para você. E essa jornada começa nessa aula aqui. Seguindo esse método, você vai poder aproveitar todos os benefícios que o macramê oferece. Um tempo só para você, o combate ao estresse, ansiedade, depressão, tudo isso através de um hobby delicioso. E vai poder ainda se tornar uma profissional do macramê e transformar a sua arte em fonte de renda, vendendo peças que você mesma idealizou, sem precisar copiar de lugar nenhum. E eu vou te dizer que não importa se você nunca fez nenhum artesanato, se acha que parece difícil demais, ou se você acha que só aprende macramê quem tem habilidades manuais. Ou mesmo se você não tem tempo sobrando e acha que por causa disso não vai dar conta. Eu vou te mostrar como tudo isso não é verdade. E tudo que você precisa para aprender macramê é um método simples e didático, que vai te mostrar
tudo o que você tem que fazer e vai te levar do zero até produzir as suas próprias peças de macramê. E se você até já faz macramê, mas ainda não tem a liberdade para criar as peças que deseja, eu quero te apresentar o caminho, o mapa para fazer isso acontecer. Mas eu sei que você pode estar pensando, Osana, isso parece bom demais para ser verdade. Se eu tivesse escutado uma promessa dessa um tempo atrás, eu também acharia isso estranho. E se eu não tivesse vivido isso eu mesma, e se eu não tivesse visto com meus próprios olhos as minhas alunas terem esse tipo de resultado, eu acho que eu também não acreditaria. Então, se você está reticente em acreditar que isso pode acontecer com você, fica tranquila, você está no lugar certo. Tudo que eu te peço é para você deixar agora essa conversa de lado por enquanto e me escutar até o final. Isso porque eu sei que essa oportunidade não chegou para você agora por uma simples coincidência. Eu sei que existe um propósito de você estar aqui hoje. Esses depoimentos que eu mostrei são só a ponta do iceberg. Inclusive, existem vários outros vídeos gravados, depoimentos de alunas e alunos com as mais diferentes histórias que eu coloquei aqui embaixo nessa página. Eu recomendo que você assista todos eles e comece a entender o tipo de experiência que você pode viver através do macramê. E olha, poder inspirar depoimentos como esses e ajudar pessoas a se encantar pelo mundo do macramê é o que me dá forças para continuar liderando esse movimento. Eu digo isso porque nesse exato momento existe um fenômeno único acontecendo no Brasil, envolvendo pessoas de todas as regiões. E eu sei que já está inclusive se espalhando para outros países. Portugal, Estados Unidos, Itália, Holanda, Alemanha e muitos outros. Pessoas com as mais diferentes idades, as mais diferentes histórias, cada uma com seus sonhos e projetos. Todas elas estão se unindo por um único motivo. São pessoas que desejam olhar para si, cuidar de si e estão encontrando numa arte milenar a possibilidade de fugir da loucura da rotina, ser reconhecidas como verdadeiras artistas e até mesmo transformar isso em uma fonte de renda e autonomia. O artesanato chamado macramê está se espalhando pelo Brasil e pelo mundo numa velocidade incrível e eu tenho a honra de liderar e fazer parte desse fenômeno que nós estamos chamando de movimento. É o movimento Nós que Transformam. Eu vou te ensinar a fazer nós que desatam nós. Os nós que você vai aprender desatam nós na sua vida e vão te transformar. Nós que vão transformar sua rotina, transformar sua saúde, transformar as dores que você possa sentir. Se por acaso você sofre de alguma dor nas mãos, ler, artrite, artrose, fibromialgia, o macramê pode ajudar a transformar isso também. Transformar a vida financeira da sua família, transformar sua ansiedade, transformar sua autoestima. Eu vou te mostrar como tudo isso aconteceu na minha vida e vem acontecendo na vida das minhas alunas. E se você não está passando por nada disso e só está buscando um hobby ou aprender algo novo, ótimo! Tá tudo bem. O método é ideal para você também. Então, é por isso que a gente está aqui hoje. Eu sei que você tem uma vontade de aprender e eu quero te mostrar, tintim por tintim, como você pode fazer isso acontecer. Eu quero que você saia desse evento sem dúvida alguma de como começar. Aliás, nós vamos começar juntas durante as aulas. Eu estou aqui para te encaminhar e mostrar os princípios que vão permitir dominar a arte do macramê e criar sem limitações. E o primeiro passo para isso é o que eu vou te apresentar na aula de hoje, os nós fundamentais do macramê. Dominando esses nós, você vai ser capaz de fazer peças incríveis de todos os tipos e tamanhos. E fica até o final da aula, porque no final eu tenho um presente para você e eu não quero que você perca. Esse espaço aqui que você está vendo não é a minha casa, é a casa do meu filho. E a equipe que está trabalhando aqui para levar esse evento até você são eles, meus filhos. E com a ajuda deles, hoje eu me dedico integralmente a ensinar macramê pela internet. Para quem por acaso ainda não sabe, macramê é uma arte milenar, uma técnica de tecelagem artesanal que te permite produzir peças incríveis usando apenas as suas próprias mãos, sem ferramenta, sem agulha, sem receita. E eu quero te contar
como eu conheci essa arte e como ela transformou a minha vida de uma maneira especial. Porque a verdade é uma só. Olhando para os últimos tempos, às vezes parece que a gente está vivendo dentro de um filme. Um desses filmes de futuro pós-apocalíptico, sabe? E eu estava pensando nisso esses dias e cheguei à conclusão que no nosso mundo aqui, do movimento do macramê, existem dois tipos de pessoas: os sobreviventes e os zumbis. É isso mesmo. O zumbi é aquela pessoa que está vivendo a vida dela no automático. Ela só segue as ordens, ela só segue a necessidade da vida. Ela só está seguindo o que os outros pedem, o que os outros esperam dela. Está só seguindo ordens e servindo aos outros cegamente, sem olhar para si. Eu já fui assim. Chegou uma hora que eu sentia que eu estava tão assim, que eu estava assim, como um zumbi, sabe? Como assim, Osana, como um zumbi? Eu não tinha mais aquele brilho no olhar, sabe? Eu só estava seguindo. E eu tinha motivos para ser assim. Eu achava que eu só tinha essa opção, porque eu tinha passado por muita coisa. A minha vida toda eu fui professora de artes e sempre gostei de trabalho manual, mas eu não conhecia o macramê. Não vou dizer que não conhecia, eu já tinha visto, mas eu nunca tinha tido uma experiência com macramê. Bom, desde que eu me casei, eu sempre tive uma situação bastante delicada em casa com relação à saúde do meu esposo. E por conta disso, vivi momentos bastante difíceis e estressantes, onde minha emoção estava daquele jeito. E quando a gente não se cuida da maneira certa, a gente vai ficando doente emocionalmente falando, né? E aí, nesse momento que eu me aposentei, o que aconteceu foi que logo depois meu marido faleceu. E eu tinha minha vida muito ocupada com aquele cuidado com ele, sabe? E daí ele faleceu e eu tinha recém me aposentado. Então eu já tinha dois vazios. Eu tinha o vazio da aposentadoria, porque eu já não trabalhava mais, e eu tive o vazio de não ter mais o meu marido, a quem eu me dedicava, com quem eu gastava as horas do meu dia e da minha noite, cuidando dele. Porque eu tinha que levantar, eu tinha que ir para o hospital, eu tinha que cuidar dos meus filhos, enfim. E aquele vazio foi ficando esquisito. Logo depois, o meu filho mais velho casou. Eu fiquei mega feliz, mas dá aquele susto, né? Aquela sensação de ninho vazio. E aí todas as coisas foram acontecendo assim, tudo muito rápido. E eu fiquei assim, sabe quando dá aquela bolha que estoura? E aí, o que você vai fazer? O que você faz da vida agora? Eu tinha essa energia dentro de mim. Eu tinha vontade de fazer as coisas, tinha vontade de aprender coisas novas. E quando tudo isso aconteceu, a gente resolveu mudar de cidade. Aí a gente saiu da região metropolitana do Rio de Janeiro e veio morar na Serra. Mas eu sempre fui muito ativa. Então, quando eu cheguei aqui, eu pensei, bom, eu vou arrumar uma outra escola para trabalhar. Eu vou trabalhar, vou dar aula de novo e tal. Só que aí tem o peso da idade, que já não permite arrumar emprego com tanta facilidade. Eu tentei vários lugares e eu não consegui. E aquilo me deu uma certa angústia, porque eu sempre fui muito ativa e eu não queria ficar parada, sabe? Eu queria fazer alguma coisa. E o pior de tudo era o sentimento de impotência, sabe? Você ficar esperando a situação só piorar com a idade, sem ter nada para fazer além da velha rotina. Sem uma esperança de melhora, sem uma solução definitiva para a minha situação. Foi quando eu, então, fui convidada, sem pretensão, para uma oficina de macramê. Uma amiga me convidou, mas eu fiquei meio receosa, sei lá, vai que eu não dou conta. E depois de tanta rejeição, fiquei com medo de me sentir boba. Mas aí meus filhos me deram tanta força, falaram, vai mãe, vai lá, vai ser bom, você vai gostar. E eu fui. No meio do caminho para a oficina, eu me animei. E já me imaginei fazendo um painel enorme para minha sala, bem na parede vazia atrás do sofá. E já mais confiante, achei que por minha experiência com artes, eu ia tirar de letra essa coisa de macramê. Porém, tive uma dificuldade absurda, mas absurda para começar.
O primeiro nó não saía, mas não saía de jeito nenhum. Eu não conseguia. E eu olhava para um lado, tinha mais 8 pessoas fazendo a oficina e elas estavam lá, na metade do painelzinho, e eu não conseguia dar um só nó. Aquele nó não saía de jeito nenhum. E aquilo foi me dando uma angústia, porque eu chamei a professora várias vezes. Ela vinha, ensinava, eu ia fazer e nada. Eu dei um nó, sabe? E aí eu pensei assim, o que aconteceu comigo? Eu olhava para o lado, tinha meninas novinhas, senhoras, todo mundo fazendo. E eu falava comigo mesma, poxa, eu sou professora de artes, eu tenho habilidade manual, eu sei, mas cadê? Eu não consigo fazer, não é possível que seja tão difícil fazer esse nó a ponto de eu não conseguir. E aí naquele momento caiu minha ficha de que ao longo dessa minha jornada difícil que eu tive com meu esposo, eu me doei tanto, que eu já não sabia mais quem eu era. E naquele momento eu falei, cadê Osana? Cadê aquela Osana que sabe fazer coisas, que é cheia de energia, que gosta de aprender? E aí, quando eu entendi isso, eu me emocionei. E eu falei, não, eu tenho que trazer a Osana de volta. Ela tem que voltar. E agora é um desafio, esse nó tem que sair. E quando eu entendi isso, eu consegui fazer o nó. E aí o painelzinho saiu, todo apertadinho, mas saiu. Eu quero te mostrar essa foto. Essa foto foi quando eu cheguei em casa e mostrei o painel. Meu filho registrou esse momento da minha alegria, da minha satisfação, da minha realização, porque eu consegui fazer. Olha, os nozinhos apertadinhos, todo amassadinho, mas eu guardo ele com muito carinho, porque ele é muito significativo para mim, porque ele marcou esse momento da minha vida em que eu me trouxe de volta. O macramê me trouxe de volta. Desfez algum nó que eu tinha aqui dentro e me trouxe de volta para a realidade de que eu precisava olhar para mim, precisava cuidar de mim. E daquele dia em diante, eu não parei mais de fazer macramê. Quem sabe a sua história hoje é um pouco parecida com a minha. Às vezes, seu tempo é dedicado a cuidar de alguém e falta tempo para você. Ou quem sabe é o trabalho, o estudo, para quem ainda não se aposentou, que toma seu tempo e não te permite cuidar de você mesma. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em um certo dia da sua vida, você se deu conta de que só estava fazendo coisa para os outros e não para você? Que há muito tempo você não para fazer o que você gosta, o que você quer. Alguma vez alguém já te disse que você não tem tempo para essas coisas, que a sua vida é muito corrida? Um dia eu vou me dedicar a algo só para mim. Um dia. Pois é. Talvez você seja a Osana de antes, que era tão ocupada cuidando dos outros, do marido, dos filhos, do trabalho e não tinha tempo para si mesma. Ou talvez você seja exatamente o contrário, como era a Osana de depois. Você tem até tempo sobrando, mas você não sabe fazer nada para você. Talvez você esteja entrando em depressão. Você fica em casa o dia inteiro e não sabe o que fazer. Não tem algo a que se dedicar. Às vezes te falta até vontade de levantar da cama de manhã. Talvez você tenha passado muito tempo se dedicando ao seu marido e ele não está mais com você. Ou o seu filho saiu de casa e aquelas coisas que tomavam tempo da sua vida agora não existem mais. E às vezes você tem até vergonha desse vazio. E então você arruma outras coisas para fazer, mas que não te acrescentam nada. Você procura se ocupar com os serviços da casa ou com coisas que não te fazem bem nem te deixam mais feliz. Fica o dia todo ouvindo notícia ruim da TV e vendo o tempo passar. E aí você pergunta, o que eu ainda estou fazendo aqui nessa terra? Para que eu sirvo? Ou para que eu quero viver mais? Essa é a hora de encontrar alguma coisa para você. Eu passei por isso.
eu tinha as mesmas angústias e as mesmas dificuldades. E por isso eu acho que vale a pena te contar que é possível superar isso. Bom, depois que eu fiz a minha primeira oficina como aluna, eu já fui logo para a rua comprar linha. Procurei o primeiro armarinho e comprei algumas linhas. Eu queria fazer minhas próprias peças, queria confeccionar presentes para os meus amigos, enfeites para minha casa. Já estava imaginando um monte de coisa. Mas nesse caminho, eu acabei encontrando uma grande dificuldade. Eu queria muito fazer e fazer cada vez melhor, mas eu tinha ido apenas a uma oficina. E por melhor que fosse a minha professora, ela não tinha condição de me acompanhar de perto, tirar minhas dúvidas. Como evoluir a partir daí? Como ganhar autonomia para realmente criar e me expressar sem depender de ninguém? E eu encontrei poucos recursos em português para me ensinar a melhor forma de evoluir. Os melhores materiais e canais, todos em inglês. E eu não queria ficar só copiando, eu queria realmente conseguir criar. Pedi ajuda dos universitários, dos meus filhos. Eles traduziram materiais para mim e eu comecei a me comunicar com especialistas do mundo todo, do meu jeitinho, é claro, para tentar aprender o máximo possível. E por muito tempo eu fiquei imersa nesse processo de aprendizado. Fui experimentando materiais, acessórios, comprei linhas de todos os tipos e comecei a literalmente descobrir sozinha os segredos que compõem o método que hoje eu ensino. E eu sei que não é qualquer pessoa que vai conseguir juntar esse monte de informações soltas e conseguir aprender de verdade. Na verdade, a maioria das pessoas que eu conheço que tentaram aprender sozinhas desistiram. E eu fiquei pensando que isso não devia ser assim, precisava haver um jeito melhor. Algo tão incrível que tinha causado um impacto tão bonito na minha vida, pouquíssimo acessível para pessoas como eu. Ao longo de 40 anos trabalhando como professora de artes, eu acabei desenvolvendo essa capacidade de conseguir ver várias coisas e juntar de uma maneira que as pessoas entendessem de maneira mais simples. Até que um dia, quando eu finalmente me vi fazendo eu mesma peças que só via em revista e programas de decoração, eu tomei como missão ajudar o maior número de pessoas que eu consegui a também ter os mesmos resultados que eu. No começo, eu dei algumas oficinas presenciais que foram maravilhosas, mas logo começou a ficar difícil, porque eu só podia atender um número limitado de alunas por vez e tinha que me deslocar para bem longe toda semana. Foi aí que meus filhos lançaram o desafio. Mãe, por que você não ensina pela internet? Eu relutei um pouco, porque eu tinha uma certa vergonha, afinal, eu tinha apenas começado. Mas eles me deram força, me incentivaram. E com o poder e o alcance da internet, eu percebi que podia usar tudo aquilo que eu havia aprendido para ajudar muito mais pessoas, fazendo aquilo que eu sempre amei fazer, ensinar. E depois de ter ajudado milhares de alunos só ao longo do último ano, minha grande contribuição nesse movimento foi desenvolver uma metodologia capaz de fazer com que as pessoas consigam efetivamente colocar o macramê em prática e fazer suas próprias peças sem depender de tutorial. Mesmo com a rotina de vida corrida, criando hábitos de treino e prática facilmente incorporados no dia a dia. Hoje, graças a Deus e a esse trabalho, eu sou uma das especialistas que mais ajuda pessoas a aprender macramê no mundo. Meus vídeos contam com milhões de visualizações mensais nas redes sociais e meus eventos online já alcançaram centenas de milhares de pessoas. E talvez tenha sido assim que você me conheceu, porque eu tenho vontade de dizer para todo mundo assim: olha, deixa eu te ensinar a fazer uma coisa que é muito legal e que pode te fazer muito bem e que, se você quiser, você pode até ganhar dinheiro com ela. Eu quero dividir isso, esse anseio de falar para as pessoas e de querer que as pessoas sejam realizadas, como eu sou hoje. Quem sabe hoje na sua vida você saiba que quer experimentar algo novo. Talvez você queira dar uma chance para um novo começo, para um novo desafio. E eu tô aqui para te dizer: vamos juntas. E é possível que você já tenha tentado algo novo e se frustrado, achado difícil, ou simplesmente ainda não tenha alcançado o resultado que queria. Você tem tudo o que precisa para começar um novo capítulo. Ou você está numa situação hoje que você até quer tentar,
mas não tem forças. A cama parece que vai te engolir. O sofá parece que está te engolindo também. E às vezes dá vontade de jogar tudo para o alto. Às vezes você estava aí pedindo forças, pedindo um sinal. Chegou a hora. Isso aqui está se apresentando para você. Uma nova possibilidade. Simples, que você pode fazer aí, da sua casa, sem precisar de muita coisa. E eu vou te mostrar como é simples. Muito mais simples do que você imagina. Porque às vezes você vê esse montão de nó e não sabe nem por onde começar. Mas é muito mais simples do que você imagina. Com o método certo, você vai conseguir fazer. E eu preciso te dizer que você chegou na hora perfeita para aprender. O macramê hoje está cada vez mais presente na TV, nos filmes, nas séries, na decoração. Olha esse macramê lindo no cenário do Mais Você. A artista que fez essa peça se chama Ilma Figueiredo, que tem 94 anos e aprendeu a fazer macramê pela internet comigo. Além de tudo, macramê é um hobby maravilhoso e manda o estresse, para longe. E se você está procurando uma renda extra, eu tenho uma boa notícia para você. Por enquanto, pouca gente ainda conhece o macramê por aqui. Eu sei que muita gente até estudou o macramê lá na década de 70, aprendeu na escola, mas profissionalmente ele está chegando agora no Brasil. Então você tem a possibilidade de ser uma das pioneiras desse movimento e se destacar, mesmo que esteja começando do zero. Tão rápido que em poucas semanas você já pode estar produzindo suas próprias peças originais. Olha isso. Mas eu já estou vendendo. Eu já fui arrumar o jardim de um amigo e ele queria suporte. E ainda quer um painel. E eu feliz da vida, né? Minha segunda encomenda. Eu abri o meu ateliê. Daqui do meu ateliê saem peças lindas. E a gente está enchendo a nossa cidade de macramê, sabe? A partir daí que eu publiquei um chaveiro no meu Instagram, eu comecei a vender. Vendi suporte de planta, os menores, vendi o suporte de planta híbrido e os chaveiros foi a sensação. Uma pessoa me pediu 10. Depois me ligou, Mayra, eu quero mais 3. Mayra, foi um sucesso, me dá mais 2. E comecei a colocar só para amigas. E comecei a ter encomendas. Eu falei, gente, acredito. Tô assim, fascinada, maravilhada. O que eu vou apresentar para você agora é uma parte muito importante do método que vai te levar a esse resultado. Os nós fundamentais do macramê. Já anota aí que essa é uma parte importante da aula. Macramê é mão e linha. Olha que delícia! Não precisa de ferramenta, de agulha, de nada que dificulte. E como faz macramê? Simples, dando nós nessas linhas. Por isso, os nós são a primeira coisa que você precisa aprender para fazer suas peças. E hoje eu vou te ensinar alguns dos meus favoritos. Eu tenho certeza que você vai amar. Mas eu sinto dizer que nem todo mundo sabe a importância de dominar os nós antes de se aventurar pelo mundo do macramê. E é aí que mora o perigo. Porque eu já te contei como por muito tempo na minha vida eu fui zumbi, que só se preocupava com a necessidade dos outros. E como o macramê me ajudou a superar isso. E eu acredito que só o fato de você estar aqui hoje prova que você não é esse tipo de zumbi. Você estar aqui hoje é o primeiro passo para você fazer uma coisa para você, que você gosta e pode te trazer inúmeros benefícios pessoais e até profissionais. Mas cuidado, porque o perigo está em se tornar um segundo tipo de zumbi, que é muito mais discreto. E acredite, existem muitos entre nós e quem sabe até você está passando por isso nesse exato momento. É o que eu costumo chamar de zumbi de tutorial. Macramê é uma arte que permite você explorar um universo de possibilidades. E eu acredito do fundo do meu coração que alguns dos maiores benefícios do macramê estão em você criar as suas próprias peças. Porque através dessa criação você expressa a sua alma. A arte do macramê é uma forma de conectar as suas mãos com a sua alma. Você está colocando para fora uma coisa que está dentro de você. E eu acredito que tem coisas lindas dentro de você que precisam ser colocadas para fora. E eu não quero que você seja simplesmente um zumbi. Eu quero que você seja uma artesã.
Esse é o meu sonho. É isso que eu vejo na vida das minhas alunas. Elas se libertando de serem zumbis de tutorial e se tornando verdadeiras artistas do macramê. Porque o zumbi é aquela pessoa que faz macramê, mas está presa num ciclo de eu preciso que alguém me ensine um tutorial para eu fazer uma peça para eu imitar. Olha, essa pessoa não tem liberdade de criar, não tem liberdade de se expressar. Ela fica dependendo dos outros entregarem prontinho para elas reproduzirem. Porque a maioria das pessoas assiste a alguns tutoriais, acha que já está pronta, começa a tentar fazer sozinha e se frustra. E é engraçado, porque todos os dias eu recebo mensagem de alguém que está começando no macramê e quer fazer, como sua primeira peça, algo enorme, como uma cortina. E não se preocupa, no fim das contas, fazer uma cortina não tem mistério. Minhas alunas fazem cada uma que eu fico de queixo caído. Mas se você tentar fazer uma cortina sem seguir um método claro, por ser uma peça grande e trabalhosa, as chances são de que você se canse e desista logo de cara. E aí, o que era diversão vira frustração. Ah, Osana, mas você faz um monte de tutorial. Presta bastante atenção. Eu não estou demonizando os tutoriais. Eu acredito muito neles como uma forma de você se apaixonar pela arte, se inspirar para você fazer suas primeiras peças. E é por isso que eu tenho vários tutoriais publicados na internet. Agora, para você realmente ter os melhores resultados, eu acredito que é preciso ir para um próximo nível. E é por isso que eu sonho em ver você criando suas próprias peças. Mas, Osana, como eu faço isso? Eu não tenho tempo sobrando. Minha rotina é muito corrida. E é por isso que muitas pessoas olham as peças que eu e minhas alunas criamos e não conseguem entender. Não conseguem entender como a gente consegue conciliar o tempo para cuidar da casa, o tempo do trabalho, dos filhos e ainda fazer macramê. A minha ideia ao ensinar macramê para as pessoas não é dar mais uma responsabilidade, e sim mostrar um caminho para se desligar dos problemas do dia a dia, criar uma possibilidade de renda e isso tudo podendo ter muita qualidade de vida, relaxar e ter tempo para nossa família. O que acontece é que nós seguimos um método que ajuda a gente a aprender macramê mais rápido, sem depender de tutorial e que também tem um impacto enorme em outras áreas da nossa vida. Talvez você se encaixe nisso que eu vou te falar agora. Hoje, talvez você só esteja sentindo um pouco de vazio, querendo fazer uma coisa nova, um hobby. Ou então, você está sentindo que o dinheiro está um pouco curto e que você não tem a liberdade ou autonomia que gostaria de ter nessa fase da vida. Vai vendo só. E isso gera uma frustração. E essa frustração impacta na nossa saúde, no casamento, na relação com os filhos. E então você resolve fazer uma coisa nova. Um artesanato, quem sabe até mesmo macramê. E tenta aprender seguindo tutoriais na internet. Você até consegue fazer um ou outro. Só que mais cedo ou mais tarde acontece o que quase sempre acontece. Só imitar tutoriais começa a dar errado. As medidas que a pessoa fala no tutorial não dão certo para você. Você percebe que a linha que você está usando é diferente, a espessura é diferente e você se frustra. Acha que não é para você. E isso só agrava tudo aquilo que você estava passando. Eu sei porque aconteceu comigo. Às vezes tem dias que você sente uma angústia, um aperto no peito e fica se perguntando, qual é o meu propósito? O que eu vou fazer agora? Até que chega o dia que você nem quer mais sair da cama. Mas saiba que existe um outro caminho. Existe um caminho que te permite fazer esse mesmo hobby de uma forma simples, gostosa e descomplicada, onde você vai ganhando autonomia e consegue fazer suas peças sem depender de ninguém. Aquelas peças que você acha tão lindas, em poucas semanas começam a fluir das suas próprias mãos. E de repente você acha algo que preenche a sua vida. Você acha novos amigos, você começa a fazer parte de uma família. Você troca experiências e fala com pessoas que passaram pelo mesmo que você. E você começa a descobrir que você tem um potencial criativo que você nem sabia que tinha.
Se você quiser, isso pode se transformar até numa profissão futura. Você pode ganhar dinheiro com isso. A sua autoestima vai melhorar. As pessoas vão te ver mais bonita, mais alegre, mais realizada. Seus filhos vão te ver e vão pensar: o que houve com a minha mãe? Tem tempo que eu não vejo ela tão feliz. Caramba! Eu queria que você percebesse esses dois caminhos. Você está num momento que pode ser muito importante da sua vida. Você pode ter essa escolha de qual caminho seguir. Você tem esse direito de escolha. Porque em algumas coisas na vida, a gente não tem esse direito. A gente tem que aceitar e encarar. Mas quanto a isso, você pode escolher trilhar o caminho da frustração ou o caminho da realização. Aí você fala: ah, Osana, então tá bom. Você encontrou o milagre da vida. Agora todo mundo que faz macramê com você é feliz e bem-sucedido. Não, não é isso. Eu também achava que eram só nós, que era só um hobby. Mas você viu como esses nós transformaram a minha vida? Depois que eles transformaram a minha vida e de centenas de pessoas que eu ensinei, eu comecei a ver de uma forma diferente. E tudo bem você querer encontrar um outro caminho para resolver os seus problemas. Mas esse é o caminho que eu conheço. É o que eu sei que funciona. É o que funcionou para mim e para os meus alunos. E é por isso que eu ensino. É isso que eu transformei na minha missão. E olha, você sabia que tem vários estudos que falam sobre isso? Não sou só eu que estou falando, não. A Organização Mundial da Saúde publicou em 2019 um estudo comprovando que o envolvimento com a arte pode ser muito benéfico para a saúde mental e física. E é muito comum que o artesanato seja usado para completar ou aprimorar os tratamentos convencionais. O macramê é um artesanato que te estimula a praticar a atenção plena, ou seja, manter a consciência e a atenção no aqui e agora, sem ficar pensando em outras coisas. O professor de neurociência da Universidade de Oxford, Mark Williams, conta que esse tipo de prática pode levar à redução de sintomas da ansiedade, do estresse, sintomas de depressão, controle da pressão arterial, combate ao envelhecimento e até fortalecimento do sistema imunológico. Uau! Não é da minha cabeça. Isso transformou minha vida e que hoje já transformou a vida de milhares de alunos. E talvez você não esteja aqui para transformar sua vida. Você está aqui só para arrumar um hobby, uma renda extra. Que bom! Graças a Deus que você não está passando por nada disso. Mas eu vou te dizer, você está arrumando um hobby que pode até transformar a sua vida. Até porque a melhor maneira de tratar um problema é evitando que esse problema aconteça. Então, qual é a minha proposta? Para transformar o macramê em algo que vai ser uma companhia para você ao longo da vida e fugir dessa história de ser zumbi de tutorial, a gente vai começar do começo. E onde é o começo? Os nós fundamentais do macramê. Existem 5 nós fundamentais no macramê e as combinações desses nós são praticamente infinitas. Hoje eu vou te ensinar 3 desses 5 nós que você vai usar muito daqui para frente. Mas por que 3, Osana? Eu ensino macramê há muito tempo e eu sei que é impossível eu te ensinar tudo o que você precisa para fazer toda e qualquer peça de macramê de uma vez só. Tem coisas que eu ensino em outros momentos, que são tão fáceis quanto, mas que eu preciso dedicar mais tempo e atenção para você aprender de verdade. Por isso, hoje eu vou te ensinar 3 nós, para você perceber que você já consegue fazer muita coisa com eles. Depois você vai entender que você vai fazer muitas peças usando esses nós, porque o meu método vai te ensinar a criar. E hoje você vai sair daqui sabendo esses 3 nós fundamentais que você vai usar muito. E você vai entender que você pode. São eles: 1. Nó de laçada. 2. Nó escondido ou nó de acabamento. 3. Nó DNA ou nó espiral. Agora eu vou te apresentar cada um deles. E assim que você terminar de assistir esse vídeo, eu disponibilizei aqui embaixo o passo a passo para você fazer junto comigo esses 3 nós. É isso mesmo, uma prática passo a passo, onde você vai exercitar cada um desses nós
junto comigo, de maneira super simples, com calma e em detalhes. Eu coloquei esse vídeo para você logo abaixo aqui nessa página, para você assistir assim que esse vídeo acabar. Mas calma! Primeiro você termina aqui, depois você vai para lá. Combinado? O primeiro nó que a gente vai aprender é o nó de laçada, também chamado de nó de montagem ou nó inicial. É um nó que prende cada cordão na base para dar início ao macramê. Depois nós vamos aprender o nó escondido. Esse nó é chamado também de nó de acabamento ou nó de ancoragem. Eu gosto de chamar de nó escondido, porque o nó fica escondidinho dentro da amarração da linha. Esse nó é muito utilizado em peças como suporte de planta, chaveiros, cintos, ou onde você precisa prender as linhas para iniciar o trabalho, e também no final, para juntar as linhas e dar o acabamento à peça. E por último, nós vamos aprender o nó DNA. O nó DNA também é chamado de nó espiral. Eu gosto de chamar de nó DNA porque ele vai formando um espiral, que parece uma cadeia de DNA. Tá vendo? Esse é um nó muito utilizado para fazer suporte de planta e chaveiros. Ele dá um efeito único para as peças. Se tem alguém aí vendo e achando complicado, eu já adianto, não é. E eu vou te provar. Assim que você terminar de assistir esse vídeo, eu disponibilizei aqui embaixo dessa página um treino passo a passo para você fazer junto comigo esses 3 nós bem devagar e em detalhes. É meu presente por você ter chegado até aqui. Uma prática deliciosa que nós vamos fazer juntas. Lembrando que você pode usar o material que você tiver na sua casa. Vale qualquer tipo de linha. O importante é treinar. Lá no vídeo eu vou dizer certinho o que você precisa, mas não se estressa com isso. Se não tiver o material, não tem problema nenhum. Assiste também para perceber como é que tudo é muito simples, mais simples do que você imagina. Mas antes de você ir para a prática, eu já te adianto o seguinte: não fique muito preocupada se nesse início você não conseguir deixar os nós muito bem alinhadinhos. Se por acaso, depois de fazer, você achar que o seu nó ficou feinho, eu vou te mostrar uma coisa. Olha essa foto aqui, de uma das minhas alunas. O treino começa assim e depois olha como fica. Olha esse treino aqui. Foi uma das primeiras vezes que ela fez, mas olha depois como fica. Valoriza o seu trabalho e lembra que você tem todo um caminho pela frente. E nós vamos juntas nesse caminho até o final. Se você treinar bastante esse movimento dos nós, as suas mãos vão absorver esse movimento de uma maneira suave e natural. E você vai poder fazer peças lindíssimas de macramê, cheia de segurança. E o melhor é que esse treinar, na verdade, são exercícios simples e prazerosos que você pode fazer nos seus momentos vagos, enquanto ouve uma música, relaxa e despluga da correria do dia a dia. E quando você mesma vivenciar tudo isso, vai ver como valeu a pena ter um pouco de paciência e começar do começo. A partir do domínio desses nós, você vai ter a liberdade de criar o que quiser e como quiser. E nas próximas aulas eu vou te ensinar algumas técnicas e práticas que você já vai poder incorporar na sua rotina. Eu vou te mostrar a aplicação de todos esses princípios numa peça de verdade, que nós vamos fazer juntas, na prática. E já na próxima aula eu vou acabar com 2 das maiores dúvidas de quem começa no macramê de uma vez. Eu vou te apresentar os tipos de linha mais usados no macramê e eu vou te ensinar a calcular a medida dos fios para cada trabalho. Se você não quer acabar com pilhas e pilhas de excesso de linha quando sua peça terminar, nem ficar sem linha no meio do caminho, então não perde a próxima aula de jeito nenhum. Qual a melhor linha para quem está começando? Como saber o tamanho da linha que devo cortar? Essas perguntas estão com seus dias contados. Então se prepara, porque o nosso evento está só começando. Aqui embaixo tem um botão onde você pode baixar o PDF com o resumo dessa aula, para você nunca mais esquecer o que aprendeu hoje. É só apertar no botão e baixar. E se você quer conhecer mais pessoas como você, que estão empenhadas em dar os primeiros passos no mundo do macramê, eu quero te convidar para participar da comunidade do Facebook do nosso evento. Lá você vai poder compartilhar os exercícios que fizeram ao longo da semana, tirar dúvidas e trocar conhecimentos. Então não perde essa chance para participar.
Eu e minha equipe vamos estar lá trocando ideias e tirando suas dúvidas. Assim que terminar o treino dos nós, entra no grupo e deixa seu comentário, me contando qual o nó que você mais gostou de aprender. Se você fizer junto comigo o exercício, posta as fotos lá para eu ver. Assim que acabar esse vídeo, rola essa página para baixo, assiste a prática dos nós e depois clica no botão para participar do grupo. Espalhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder e convida aquela amiga que você sabe que está precisando tirar um tempo para si mesma para assistir esse conteúdo junto com você. É sobre isso que é esse movimento. Muita gente pode querer que você pense que isso aqui é bobeira. Ah, mas artesanato? Você vai gastar tempo com isso? Vale mesmo a pena se dedicar? Eu senti isso na pele. Deixa eles para lá. Eu não estou aqui para falar com quem pensa isso. Eu quero que fique aqui comigo quem acredita no que eu mostrei hoje. Por isso agora eu tenho uma pergunta para você. Nesse mundo de hoje, o que você vai ser? Zumbi ou sobrevivente? Junto com a gente aqui do movimento. Quem é sobrevivente não desiste dos seus sonhos. Quem é sobrevivente faz arte e espalha felicidade. Quem é sobrevivente sente orgulho de si mesmo. Quem é sobrevivente constrói o futuro com as próprias mãos. Um nozinho de cada vez. Meu nome é Osana. Seja bem-vinda ao movimento. Me chamo Flávia, tenho 34 anos. Sou mãe de uma menina chamada Sofia e sou bombeira militar. Como minha história começou com o macramê? Eu tive que pedir licença sem remuneração do meu trabalho, pois meu marido recebeu aí uma proposta para vir para São Paulo. Eu sou da Bahia e eu decidi vir com minha família e acreditar na proposta maior que é família. Os nós, o macramê, entrou na minha vida pela Osana. E foi uma forma, assim, muito grata, porque o macramê me salvou. Eu estava num momento de luto, um luto muito profundo, porque eu tive que deixar o meu trabalho, que eu amava. Ser bombeiro militar é vida, é dar a vida, é cuidar. E os nós fizeram isso comigo. Então, assim, quando eu conheci a Osana, eu falei, é isso. É nesse bote salva-vidas que eu tenho que me agarrar. E foi assim. Então, foi uma surpresa muito grata. Eu tinha habilidade com os nós, porque enquanto eu ficava no quartel, eu sempre ficava treinando os nós de salvamento. Porque eu pensava, nossa, um nó salva uma vida, né? Quando eu tô lá em cima e quando eu vou resgatar uma pessoa, quando eu tô lá pendurada para fazer algum salvamento, o nó vai me salvar. Então eu tenho que estar preparada. E aí a vida foi tão grata com essa minha escolha de acompanhar a minha família, que Deus e a Osana me salvou com os nós. E hoje eu posso dizer para vocês que foi um investimento assim para a vida. Eu até me emociono, porque quando eu encontrei a Osana na internet, eu falei, nossa, é isso que eu quero. Tudo começou com uma arte-terapia, sabe? Para curar esse luto que eu estava sentindo. E eu sabia que eu tinha que viver esse luto, mas estava muito difícil. E aí eu comecei a me movimentar e a fazer as peças e publicar e usar a comunicação para isso. E aí as pessoas começaram a vir. E aí eu criei o Instagram, o @NóDeManhã, o Manhã por ser da Bahia, né? E aí as pessoas estão vindo no direct, vem cá, você só faz por hobby ou você tá vendendo? Eu acho que até eu tenho que mudar a minha comunicação ali para dizer, eu tô vendendo, sabe? Eu tô vivendo da minha arte. E eu posso falar para vocês, é possível viver da sua arte. Acredite em você, acredite no seu dom. Se for uma busca por hobby, curta esse hobby, mas se for uma busca por viver da arte, primeiro de tudo, acredite na sua arte e acredite que o curso da Osana Macramê vai te levar a isso. Tá vendo isso aqui? Cada nozinho desse é feito com muito amor, com amor de quem já viu a vida e a morte de frente. E eu te digo, o nó é
poderoso. O nó salva vidas. A Osana, ela sempre fala que uma peça de macramê é única. Cada peça é única. Assim como nós somos únicos. E eu trouxe isso para mim, da Escola de Nós. Então, a pessoa não estaria levando apenas uma peça de macramê. A pessoa estaria levando vida e uma peça com história. E eu digo, com a Escola de Nós, eu consegui respeitar a minha história em cada peça que eu faço. Então, quem estiver adquirindo o curso da Osana vai ter muita coisa para mostrar para o mundo, sabe? O macramê foi isso para mim. O macramê foi mostrar para o mundo que mesmo vivendo um luto, a gente pode ser forte, assim como os nossos. Meu nome é Bárbara, tenho 33 anos, eu moro em Sumaré, mas eu sou de Sorocaba. Sou dona de casa, sempre fui dona de casa praticamente, trabalhei por autonomia, mas enfim, tudo na base da mão. Só que eu tenho problema na minha mão, ela é, como falar, as falanges soltas e eu sinto muita dor, então eu começava e parava, nada ia pra frente. E aí nessa pandemia ficou mais parado ainda, porque antes parecia que com a vida a gente ia, né? Mas com a pandemia não sai pra lugar nenhum. E eu queria fazer alguma coisa. Eu falei assim, bom, eu gosto de decoração. Decoração é mais, vamos dizer assim, cabeça, não precisa muito as mãos. Falei assim, eu vou mexer com a decoração. E já tinha visto peças de macramê, mas eu não sabia que era macramê. Eu sempre achava, que lindo. Eu falei assim, mas não sei nem que nome procurar a peça. Não faço a menor ideia. E nisso, né, procurando o curso de decoração, eu vi de macramê. Eu falei, isso é macramê, que legal! Falei assim, eu vou ver então na internet como que se faz. E daí eu vi que era com as mãos, que era sonoro. Eu falei assim, com a mão de novo. Óbvio, né? Mas daí eu já me apaixonei. Eu falei assim, eu vou tentar porque é muito lindo e eu queria muito. E daí eu vi o vídeo da Osana, comecei a treinar e eu gostei muito. E eu até nem sinto dor nas minhas mãos como eu sentia. Aliás, eu sinto quando eu não faço. Quando eu faço, eu acho que por trabalhar, tá melhorando muito as dores na minha mão. E eu adoro fazer macramê. Se eu não fico sem fazer um dia, eu já fico... Sabe como parece que você tá devendo alguma coisa? Você não fica confortável, né? É como se fosse um remédio, não sei, que você fica sem, você se sente esquisito. Então... eu sempre faço. Se eu não consigo fazer pelo menos uma peça pequenininha que seja, eu tô vendo os vídeos. Daí eu vejo vídeo, daí eu vejo referências, eu fico que nem uma louca do macramê. Então, sempre tem que ter um macramê. Não importa se é fazendo ou se é estudando sobre. Eu gosto muito. Se eu não entrasse na Escola de Nós hoje, eu acho que eu estaria bem deprimida. Eu acho que eu estaria... Porque quando a Osana soltou lá que ia ter o novo curso, né, com a nova turma, eu já entrei em desespero. Porque eu queria muito me matricular. Só que eu ficava pensando em preços, eu ficava pensando se eu fosse conseguir, se eu não fosse conseguir me matricular. Às vezes vem muita gente, dá um pane no link, não consegui. Eu pensei em todas as piores coisas que poderiam acontecer. E daí meu marido falou assim, mas se você não conseguir, você vai com outra pessoa. Eu quase quis matar ele. Eu falei assim, a questão não é outra pessoa ensinar, porque não é só um curso, entendeu? Eu falei assim, a gente não tá pagando um curso, a gente tá pagando uma família. Eu falei assim, eu quero que ela me ensine. Ela tem um carinho, ela tem um jeito, um doce, uma paciência de explicar, de tentar, né? Entrar em cada uma, de cabeça, cada uma tem uma dúvida. Eu falei assim, eu não sei como que a outra vai ser. Eu falei assim, mas eu quero que seja ela. Que eu acho que se eu não fizesse a Escola de Nós, eu acho que eu estaria muito pra baixo. Porque hoje, se eu pensar sem ficar sem macramê, é a mesma coisa que estivesse arrancando um pedaço de mim, sabe? Então eu não vivo sem mais. Não vivo. Esse é o quadro de mini painéis que eu fiz no começo. Esse foi o meu primeiro, que eu gostei bastante. E daí eu comecei a fazer vários para testar. E daí eu conversei com a Osana.
ela me inspirou através de uma aluna dela, que ela falou que ela colocou na parede, e eu achei muito legal a ideia. Daí eu vi o meu quadro, que tava paradinho lá, que as fotos eram tudo desbotadas, as fotos. Eu falei assim, sabe uma coisa? Eu já ia tirar as fotos mesmo, eu falei assim, eu vou pôr os meus mini painéis nos quadros, que daí eu ponho no meu cantinho do macramê que eu fiz pra mim. Então, esse é o primeiro trabalho que eu fiz, muita dedicação. E para mim foi muito gratificante terminar. Foi a mesma coisa que falar para mim mesma que eu posso, entendeu? Tanto é que quando eu terminei ele, eu fiz um maior. Mas ele, para mim, seria o meu xodózinho. Porque foi com ele que tudo começou, foi com ele que além de começar, foi os treinos. Aqui tá tudo, tá o começo, tá o treino. Ele é minha história, é como se fosse um livro, vamos dizer assim. Como se tivesse as fotos, só que ele é contando a história da minha trajetória até aqui. Então, ele para mim é muito especial. Eu gosto muito dele. E eu quero levar ele para a vida inteira, como o macramê eu também quero.